Fala, alunos do primeiro ano. Seguinte, continuamos aí, ó, agora apostila 2 ainda, unidade 6, página 8, continuamos na Grécia. Então é o seguinte, na primeira aula aí sobre o conteúdo da Grécia, aí a gente viu todo o processo lá de povos, formação, região e, logicamente, falamos lá do processo tudo ligado ao pré-homérico. Então é o seguinte, gente, ó, a ON foi o pré-homérico. Agora a gente vai entrar aqui na ideia do período homérico. Então vamos lá. Gente, seguinte, quando vocês pegam a ideia do pré-homérico, coloquei lá mais ou menos 2.800. Aí pode ver, aqui ó, vai até, né, começa mais ou menos 1.100, beleza? Podia ser 1.200, 1.300, sem problema nenhum. E daí vai se estender mais ou menos ali até o ano mais ou menos 800 também antes de Cristo, tá? Então vamos nessa, gente. Aqui é o seguinte, quando você pega a ideia do período homérico, eles já vão e descem a butinada nisso aqui, ó. É por causa de Homero. Nossa, Homero. Aí simplesmente Homero é conhecido pelas obras. A famosa Ilíada. E logicamente o quê? A Odisseia. Então vamos lá, gente, ó. A Ilíada narraria todo o processo ligado ao quê? À Guerra de Troia. Ou seja, todo o progresso lá, todo o processo ligado justamente ao quê? Ao rapto de Helena, a rainha do rei de Esparta. Show de bola. E daí o que acontece? Criançada, se foi lenda, se não foi, pouco importa. A obra está lá e narra toda a ideia justamente o quê? Da guerra. Troia destruída, acabaram com a cidade e foram formar uma outra cidade e assim por diante. Beleza. A Odisseia já, ó, narra justamente que a volta do herói Odisseu, tá? E logicamente o que? Odisseu era de Ítaca, na Grécia. Então ele estava o quê? Voltando. Aí tem toda aquela ideia também da esposa dele esperando, e tapete e tudo mais lá, beleza? Então o que acontece? Eles atribuem essa obra aí, nessas duas obras, a Homero e marca o início do processo do período aqui. Beleza. Só que para a história mesmo legal, gente, aí você tem que pegar assim, ó. Aqui, basicamente, é o surgimento da cidade-estado, tá? Aqui vai surgir realmente a ideia de cidade-estado. Antigamente, cara, tinha um negócio que era assim, ó. Pô, a gente pegava clãs, ó, aquela mesma palavrinha que eu usei lá para vocês, beleza? Na primeira aula. Clãs. Aí, segundo narra a lenda, ó, vários clãs vão formar o quê? Uma frátria. Tá? Então lá. Vários clãs formam uma frátria. Então tinha lá uma frátria, duas frátrias, três frátrias lá. Beleza? Essa frátria aqui, logicamente, o quê? Ó, vai unir lá, digamos, duas, três frátrias. E vão formar justamente o quê? Aquilo que a gente chama de tribo. Aí, gente, aquela ideia assim, ó. Quando você pega a ideia de tribo, são aqueles que têm alguma coisa em comum, tá? Muito comum. Tipo uma cultura própria mesmo, tá? E essa tribo, logicamente, vai virar o quê? Uma cidade, que eles dão o nome de Polis lá na Grécia. Então, tecnicamente, antigamente se usava muito essa ideia aqui com uma ideia de evolução, ou seja, evoluiu lá de um uma comunidade gentílica, um clã, para o quê? Uma cidade. Não da noite para o dia, mas simplesmente o quê? Ó, um grande período, beleza? Então, caso vocês vejam isso em algum lugar, realmente existiu esses nomes complicados aqui, clã e frátria. Beleza? Agora, aqui é a ideia de transformar mais historicamente mesmo, gente. Quando você pega a ideia de surgimento da cidade-estado, existe essa expressão aqui, ó, que é oikos. Ou seja, se vocês pegarem hoje a palavra economia, tá? A economia, ela surgiu da palavra oikos, tá? Porque tecnicamente oikos são a unidade administrativa anterior à ideia de cidade-estado. Então, pode ver, ó, se é uma unidade administrativa, isso aqui já é um processo bem autônomo. E daí é o seguinte, para facilitar mais a ideia de vocês, eu vou pôr essa palavrinha aqui, ó. Casa. Tá? Eu acho que é a melhor palavra para exemplificar isso aqui, ó. Então, basicamente, numa região, tinham diversas casas. E essa casa, ela é administrada lá por alguém. E, logicamente, que essa casa vai juntar com outras casas e vai formar daí justamente o quê? A cidade-estado, beleza? De modo bem simplório mesmo, beleza? Para vocês terem ideia,
Vocês vão ver isso ali, acho que está na página 5 ou 6 ali da apostila, beleza? Agora, quando você pega a ideia de cidade-estado aqui, gente, muito cuidado. Você tem uma coisa que cai em bastante prova de tudo que é tipo que existe aí, de vestibular, de concurso e tudo mais, essa é a ideia de cidade-estado. Primeiro lance, gente, não caiam naquela ideia. Ah, os gregos e a cidade-estado. Não, não inventaram a cidade-estado. Não esqueçam, lá na Mesopotâmia, lá na Fenícia, eles já tinham o quê? A ideia e o conceito de cidade-estado, tá? Você pega lá da Fenícia, Bíblio, Sidon, Tiro, tá? Cartago, depois que vai ser a colônia, ou seja, uma cidade-estado totalmente autônoma, ou seja, gente, eles eram da autonomia na política, na economia, nas leis, deixa eu até por aqui, leis, daí a gente vai ver numa aula seguinte aí, a ideia do surgimento das leis, beleza? Ou seja, eles vão lá, cada lugarzinho, cada cidade, e cria o seu próprio sistema, certo? A sua própria lei e sua própria economia. Que nem a gente vai ver ali já, beleza? Agora, por que eu coloquei isso? Gente, isso que está em amarelinho aqui, é tribão para vocês, tá? Por quê? Não existia um rei da Grécia, tá? Você nunca vai ver lá ser um rei da Grécia, o rei, sei lá, o rei bola de cristal. Não existiu um rei da Grécia na antiguidade, beleza? Porque tecnicamente é o rei de Atenas, é o rei de Megara, é o rei de Corinto, é o rei de Ítaca, é o rei da cidade-estado. No caso de Esparta, eles vão ser 2 reis, tá? E daí o que acontece? Isso é para vocês sentirem, porque é autônomo. Pô, mas não era tudo grego? Mas não esqueçam lá da aula anterior. É tudo grego, porém, de formação de povos diferentes, beleza? Então, por isso a ideia é o quê? De autonomia. Autonomia. Basicamente, você fala só em autonomia. Parece o nascimento dos Estados Unidos, beleza? Outro lance, gente. Por que surgiu isso aqui? Olha aí, tem que ligar a aula anterior a essa aqui, Desejo. Desejo de proteção, gente. Então, o que acontece, contra os inimigos, contra os povos inimigos. Gente, não esqueça que mais ou menos por volta de 1100, 1200 estavam chegando os dórios. Arrebentaram lá a ilha de Creta e foram o quê? Em direção ao continente. No interiorzão, Peloponeso, e formaram lá a grande cidade de Esparta, tá? E daí o que acontece? Como eles sabem que o perigo está por ali, com outros povos, a ideia agora é você o quê? Aumentar as muralhas. Ou seja, reforçar, unir clãs, unir frátrias, fazer uma grande tribo, uma ideia só e fazer uma grande cidade, tá? Então, quando pensou a ideia de transformação, pense já em proteção. Até rimou, parece um pagodinho, tá? Proteção. Agora, política da cidade-estado. Então lá, basicamente, a cidade de Atenas conheceu todos esses regimes aqui, beleza? Monarquia com o rei, tá? Aí o governo simplesmente da aristocracia, o governo de poucos aqui, que é a oligarquia, tá? A tirania e a democracia. Basicamente, gente, não peguem essa ideia de tirania aqui como a gente tem hoje, desses tiranos modernos do século 20 e 21, tá? Basicamente, a ideia da tirania aqui em Atenas foi para afastar todo esse pessoal da elite aqui, e daí simplesmente o cabra que entrou lá, o tirano que entrou, se não me engano era Ípis o nome dele, logicamente o quê? Ele gostou do poder e foi ficando. Mas, tecnicamente, a tirania foi importantíssima para a consolidação depois aqui, da democracia. Em Atenas, eu estou falando, tá, gente? Não na Grécia em geral, beleza? Atenas. Aí vocês vão ver outras cidades, que nem Esparta, adotou a oligarquia e a diarquia. Aí vocês vão ver outras cidades, cara, que vão adotar também a democracia. Não foi só Atenas que adotou a democracia, beleza? Por quê? Cada cidade, ela é autônoma, ou seja, se autogoverna, beleza? Outro lance, cara, bacanaço aqui, gente, a composição. Cai pra caramba também, cara, em concursos e tudo mais que vocês vão fazer aí. Gente, o que compõe uma cidade-estado? Basicamente, se vocês forem pegar até hoje aí, gente, for numa cidade do interior do Brasil aí, vocês vão ver, toda cidadezinha vai ter, basicamente, um mercado, uma venda, um armazém, uma coisa assim, uma praça e, logicamente, uma igreja, templo e tudo mais. Pode ver, isso é básico de qualquer cidadezinha, cara, pequenininha, cara, por menor que seja, tá?
E daí o seguinte, aqui nós temos a mesma coisa, tá? Nós temos a haste, isso aqui é um Y, tá, gente? Que é o único Y que eu sei fazer aí, ó, Y. Meu, a haste é o mercado, é o Carrefour da época lá, tá? Então o que acontece? Meu, na haste é onde vai se realizar todo tipo de comércio. Tem moeda? Tem, gente, tem moeda lá por peso, cara, tem prata, tem ouro, cara, tem tudo que vocês pensarem em relação a esse negócio, mas não uma moeda oficial, tá? A gente fala na ideia de moeda como peso. Mas, meu, o que predomina ainda é o troca-troca aqui mesmo, ó. O que vai acontecer? Geralmente, as pessoas levam um produto, trocam por outro produto. Ou seja, é aquilo que a gente viu lá atrás também, que é o famoso escambo. Então, o escambo comanda, tá? Tem dinheiro, tem moeda, mas o escambo é o que predomina. Geralmente isso aqui é um fervo só, tá? Então é a parte mais bacana da cidade. Agora vamos à ágora, ou seja, a ágora nada mais é do que a praça. Gente, praça é show de bola, eu curto praça. E daí, aqui, gente, na praça, além de andar para lá, andar para cá, é onde ocorrem muitas das discussões políticas. E daí o seguinte, gente, não importa se é ligado a uma oligarquia, uma tirania, uma democracia, ou seja lá o que for, a praça é um lugar de discussão política. Teve um tempo aí no Brasil que também era, hoje em dia deixou de ser um pouco, tá? Hoje em dia tem internet para os caras ficarem brigando. E daí? Política, gente. Aqui, política é coisa para homem, tá? Geralmente você vai ver todo esse processo político aqui, seja numa assembleia, seja lá num conselho de anciãos, seja onde for, é coisa somente para homens. Mulher está excluída do processo. E lembrem bem, gente, lá em Creta a mulher tinha uma certa atividade. Aqui também tem cidades que a mulher tem mais atividade e cidades que a mulher tem menos atividade. Por isso que não dá para colocar como uma coisa só, uma Grécia só, e sim cidade e estado. Mas isso a gente vai ver para frente. Agora, o esquema é o seguinte, mulher não podia nem passar pela praça em algumas cidades, tá? Então o que acontece, gente? Lá na primeira aula eu falei para vocês assim, Mar Egeu, Mar Mediterrâneo, Balcãs, gente, Mediterrâneo, o dia que tiverem chance, vão para lá. Que Paris o quê? Para ver rato gigante, tipo o Mestre Splinter? Não, vai aqui para Grécia, é bem melhor. Meu, tinha lugar que a mulher não podia entrar na praça, ou seja, ficar circulando. Eles chegaram à conclusão, gente, por ser Mediterrâneo, sol pra caramba. Aí se pega lá, por exemplo, nem uma mulher de Atenas, cara, Mediterrâneo, sol, a mulher branca. Cara, eles faziam sempre lá, né, retratava a mulher branca, pele branca, branca mesmo, transparente. Ou seja, porque ela não andava e não circulava muito. Então eles chegaram a essa conclusão aí, beleza? Aí você pega lá na mesma região, vamos pegar lá Esparta para fazer essa comparação aí, aí eles retratavam a mulher de Esparta com uma pele mais queimada. Ou seja, se era uma pele mais queimada e não era litoral, quer dizer que a mulher de Esparta circulava mais, tá? Então tudo isso através do que? De pinturas, beleza? Então o que acontece? Praça, gente, política, aqui ainda é coisa para homens, beleza? Mas daí a gente vai ver no caso a caso aí na sequência. E daí, gente? O meu maior medo no processo todo aqui, gente. A Acrópole. Meu, eu tenho que passar para vocês também o lance mais politicamente correto. Aí sim, ó, Acrópole é o lugar mais alto da cidade, tá? Deixa eu até por aqui, ó, lugar mais alto da cidade. Beleza, deixa eu fazer um Z aqui, pronto, show. E aonde estão localizados o quê? Os templos, olha que bacana. E daí, gente, você pega ainda alguns relatos escritos e documentos e o caramba 4, que vocês vão ver assim, ó, o templo é localizado no lugar mais alto da cidade para ficar mais perto dos deuses. No caso, aqui eu poderia ter colocado aqui deuses. Ou podia ter colocado aqui o próprio Zeus. Gente, cuidado com isso aí, gente. Porque essa ideia, cara, de templo, igreja, no alto, para ficar perto de Deus, é um troço muito mais ligado a cristianismo, tá? E não essas religiões aqui. Se vocês pegarem aqui, gente, nesse processo, grande parte dos deuses aqui habitavam o Monte Olimpo.
Ou seja, na cidade de Olímpia, onde vão ter as Olimpíadas, beleza? Então, cuidado com esse conceito aqui, cara, que vocês podem levar o quê? Uma fumada violenta, beleza? Aí o que acontece? Vai na parte mais prática, gente. Ó, o templo tá no lugar mais alto para proteção. Porque, gente, a ideia aqui de adoração nessa época é diferente. Basicamente, os caras não entram lá para, sei lá, para ir numa missa, para ir num culto, para ir em qualquer coisa, tá? Eles vão lá, põem a oferenda, puf, e vazam. Puf, vaza. Ou seja, não precisa ficar lá dentro, beleza? Tecnicamente, o templo é do Deus, tá? Pega a oferenda, deixa lá e se manda. Ou seja, gente, tá no alto, porque é uma questão de utilidade principalmente em guerras. Ou seja, o templo, cara, é uma grande fortificação. Pensem só, tá invadindo lá um povão, tá invadindo a região, bom, subindo. Meu, a galera vai estar lá na parte alta da cidade, vai estar jogando lança, flecha, óleo quente, pedra, meu, jogando a sogra no cara, ou seja, fazendo qualquer tipo de coisa, tá? Então, quem está na parte de cima vai ter uma vantagem militar para quem está o quê? Subindo, beleza? Então, por isso a ideia de colocar o templo, que é uma grande fortificação, na parte de cima da cidade, beleza? Então, gente, por enquanto é só, aí a gente continua lá no período arcaico na aula seguinte daí. Valeu? Um abraço a todos e até mais!